A compra da casa própria. A indústria da construção civil cresce aqui no Distrito Federal, mas as reclamações sobre atraso na entrega dos imóveis também são grandes. Mais de 1.300 apartamentos já foram vendidos neste condomínio em Ceilândia, mas a obra está atrasada. Depois de 9 meses de espera, os moradores decidiram recorrer à justiça. Muitos morando de aluguel, muitos investiram todo o dinheiro que tinham de anos, investiram aqui, deram entrada e já se faz mais de 12 meses de atraso nessa entrega da unidade e não tem prazo para ser entregue. As 10 torres do condomínio deveriam ter sido entregues em abril do ano passado. No contrato havia a possibilidade de estender o prazo por 6 meses. Nem assim os prédios ficaram prontos. Um novo prazo foi marcado, outubro deste ano. O consumidor, pela inadimplência, ele pode pedir duas coisas. Ou ele pede a rescisão contratual para não ter mais vínculo com a construtora, ou ele pode pedir uma obrigação de fazer, para que o juiz obrigue a construtora a entregar os apartamentos. Fernando também tenta reparar na justiça o prejuízo que teve por 2 anos de espera pelo apartamento que comprou em Águas Claras. Eu vim para ficar 1 mês na casa do meu sogro esperando a efetiva entrega do empreendimento, né? E aí no final eu acabei ficando 1 ano e meio na casa do meu sogro porque o imóvel sempre é postergado a data. O caso chamou a atenção do Ministério Público do DF, que entrou com uma ação civil pública contra a construtora. As acusações são atraso na entrega da obra, falta de indenização aos moradores e falhas no acabamento. Quando nós tentávamos, assim, de comum acordo, procurar a construtora para receber essa indenização, ela basicamente dizia: procura a justiça se você acha que você tem direito a essa indenização. O problema chegou ao Senado. Um projeto de lei sugere que as empresas paguem ao cliente uma indenização de 2% do valor total da compra em caso de atrasos, além de multa de 0,05% por mês de atraso. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o chefe do Núcleo do Consumidor, o defensor público Antônio Carlos. Também convidamos o Sindicato da Construção Civil, mas eles alegaram que hoje ninguém poderia participar da nossa discussão. Doutor Antônio Carlos, boa noite. O cidadão faz um esforço tremendo para comprar um imóvel e aí, quando o sonho da casa própria está se tornando realidade, se depara com um pesadelo como esse. Essas situações eram raras e hoje em dia tem se tornado comum, é isso mesmo? É verdade, Luiz. É bastante comum recebermos reclamação no núcleo da Defensoria sobre atrasos, não só atrasos, como também problemas de descumprimento do contrato. Para isso, é importante que o consumidor, desde já, venha se precaver, guardando o contrato, percebendo que não é só o prazo da entrega que vale, mas há sempre mais uma cláusula no fim dizendo que há uma possibilidade de um atraso de 6 meses. Isso é bastante comum, para que ele possa realmente se programar para o que irá fazer com um atraso que muito provavelmente virá, ou pelo menos há uma grande probabilidade de vir, como nós temos observado. E o único jeito de correr atrás do prejuízo, doutor, é entrando na justiça ou tem outro meio? Bom, eu acredito que não há outro meio. Nem mesmo entrando na justiça às vezes resolve. Mas na verdade, Tatiana, há 3 possibilidades do consumidor nesses momentos. Uma, ingressar com uma ação pedindo que o juiz estipule uma multa diária para cada dia de atraso. A segunda, pedir uma indenização pelo prejuízo sofrido. O prejuízo pode ser o aluguel pago durante esse período ou a perda do lucro que teve quando eventualmente o apartamento seria utilizado para então alugar para uma outra pessoa e receber uma renda com isso. Finalmente, a terceira forma seria pedir uma rescisão desse contrato, pedindo então que o juiz condene a construtora a devolver não só o valor que foi pago em razão daquilo que ao longo dos meses foi sendo pago como mensalidade, como também com relação ao valor da corretagem. Importante frisar, a corretagem não é sempre devida ao consumidor. Quando é um corretor autônomo que trabalhou para juntar o consumidor e a construtora, nesse caso deve ser afastado a devolução da corretagem. Mas quando a corretagem é, na verdade, mais uma entrega à própria construtora, ou um funcionário que se passa como corretor, ou ainda uma empresa terceirizada que, na verdade, só presta serviço para essa construtora, de corretagem não tem nada. E, na realidade, é um pagamento novamente à própria construtora.
Agora, doutor Antônio Carlos, no caso da reportagem, nós vimos que se trata de uma empresa conhecida, grande, que faz anúncios e tudo mais. Tem algum jeito do consumidor fugir dessas empresas ou todas elas correm o risco de cair nessa falha e atrasar a entrega do imóvel? Não, existem algumas construtoras que têm um índice maior. É claro que a gente não pode aqui na TV identificar qual é, mas eu tive condição de verificar já pelas cores qual era a construtora. De fato, essa é uma construtora tarimbada. Inclusive o exemplo que eu dei ali da corretagem, de utilizar ali uma empresa como fachada, como se fosse uma corretagem, essa é uma empresa que utiliza disso. É importante o consumidor buscar, especialmente na internet. A internet hoje tem sido um meio bastante útil para isso. Procure esses sites de reclamação para saber quais são as construtoras que têm tido um índice maior de atraso. Então o consumidor poderá escolher, fazer uma escolha mais segura e evitar esses problemas. E normalmente a empresa, ela pode vir a pagar o aluguel dessa pessoa, porque a pessoa está ali esperando pelo apartamento pronto, né? O apartamento não vem, tem que pagar um aluguel. E nesse período, então, a empresa pode pagar esse aluguel, é isso, doutor? Ela deve ser condenada a pagar o aluguel. Infelizmente, Tatiana, as ações judiciais demoram muito. E a condenação vai sair, muito provavelmente, depois que o apartamento já ficou pronto. Então, durante o período de pagamento de aluguel, ela vai ter que se valer de outros recursos para, então, depois de algum tempo, ser ressarcida daquele valor que ela teve que despender. Doutor Antônio Carlos, alguns contratos trazem cláusulas que visam aí impedir que o consumidor entre na justiça pedindo uma indenização. Essas cláusulas são legais? Não, não são legais. É impossível impedir que o consumidor ingresse com ação. Assim como também cláusulas que contrariam o CDC são nulas. Assim também cláusulas que procuram parecer de acordo com a jurisprudência, como na verdade não são. Eu dou um exemplo, Luiz. A jurisprudência tem considerado que quando o consumidor desiste, agora por culpa sua, pela impossibilidade de fazer o pagamento, e pede então o dinheiro de volta, a jurisprudência tem considerado que é necessária a devolução de 90% do valor, permitindo, portanto, que a construtora retenha 10%. O que é feito então nesses contratos? Coloca a mesma questão, só que em vez de dizer 10% do valor pago, é colocado 10% do valor do imóvel. Evidentemente que isso no final vai ser muito diferente. Então é importante tomar cuidado com essas pegadinhas. Na Defensoria Pública nós temos o cuidado de mostrar ao consumidor situações, evidentemente, que ele, leigo, não conhecendo essas minúcias, possa vir a cair. Então é importante procurar um advogado, a defensoria, quem possa dar uma consultoria prévia até antes de assinar o próprio contrato. E futuramente, se tiver problema, evidentemente também buscar uma ajuda na interpretação dos seus direitos. Ok, doutor Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui na TV. Um abraço.